meu nome é Tainá, eu sou da DREJT e eu tô na parte do setor, trabalho na parte de setor escolar. Boa tarde, meu nome é Rafaela, eu sou da Direpenha, né? Eu trabalho no setor também escolar, na parte de nutrição. Boa tarde, meninas. Posso me apresentar? Pode. Então, meu nome é Catarina e eu sou professora de ciências da MFM Guiomar Cabral, que é da Pirituba. E eu tenho um projeto chamado Meliponário Educativo, que é a criação de abelhas indígenas sem ferrão na escola, no horário de projetos mais educação. Então, é paralelo à regência. Bom, então vamos iniciar as perguntas. Bom, Catarina, por que vocês decidiram criar um meliponário? E qual que é a importância dele dentro da escola? O meliponário, ele dá a oportunidade das crianças conhecerem, das crianças e através delas a comunidade escolar, os outros professores, né, o projeto, abelhas que são brasileiras, indígenas, as pessoas não conhecem a importância delas, que são várias, né, como a polinização, a manutenção da biodiversidade, do bioma onde ela está, aquela espécie de abelha, na agricultura, na produção de alimentos, a observação dessas abelhas e como elas vivem, como elas se reproduzem, dá a oportunidade da criança vivenciar na prática coisas que ela só vê no livro e que muitas vezes não fica muito claro, né, como aquele evento acontece. E o meliponário chama muita atenção, eles gostam muito, né, do tema de abelhas, quando eles descobrem que aquelas abelhas que eles acham, só enrola no cabelo, parece um mosquitinho de fruta, na verdade é uma abelha, que ela é importante para a polinização de um alimento que ele come, que ele consome, e que ela não tem ferrão, que é mais legal ainda, quando eles descobrem que existem abelhas sem ferrão, chama atenção. Então, ele se dedica a aprender mais, ou a curiosidade das crianças fica aguçada, né? Eles gostam do tema, é um tema que atrai eles. E o meliponário, por quê, né, que nós colocamos o meliponário? Porque é algo que eu tenho de experiência, não é algo que é comum. Meu pai é apicultor, mais de 40 anos, eu sou bióloga, e nós sempre tivemos abelhas. Então, é um mecanismo de educação ambiental com a prática que, para mim, assim, era bastante fácil, né, de realizar. E eu sei o quanto é importante. Nos últimos 5 anos, esse tema, né, da proteção das abelhas indígenas, ele ganhou bastante destaque. Se você começa a procurar na internet, tem muito material. E aí, como proteger as abelhas indígenas se elas nem são conhecidas? Como proteger, como garantir que elas existam, que elas se mantenham, né, perpetuem as espécies se elas não são conhecidas. Então, isso precisa acontecer na escola. É na escola que a gente consegue fazer isso acontecer, a criança aprender, conhecer, entender a importância e vai disseminando esse conhecimento. Por isso que o meliponário, nós vemos ele como muito importante. Tá. Em qual momento os alunos podem ajudar na criação desse meliponário? Nós começamos em 2018 com o pasto apícola. É a primeira coisa que nós precisamos fazer, né? Que é o pasto das abelhas, plantas que fornecem flores para que elas se alimentem. Então, as crianças começaram isso com o jardim, né? E com a horta no horário fora do horário normal de sala, né? O contraturno, junto com o projeto. Então, alguns alunos que se inscrevem, então, ele não está dentro da sala de aula de ciências para todos os alunos, todos os dias. Não faz parte, muitas coisas que as crianças desenvolvem não acontece para todos os alunos.
Nós explicamos a importância, apresentamos em feira, em palestra, para todos os alunos a importância das abelhas, mas a prática de cuidar do meliponário, instalar o meliponário e todas as etapas que envolvem, fica só para os alunos do projeto Mais Educação. Então, começou com o pasto apícola, plantando, eles conhecendo o que é néctar, o que é pólen, a importância de cada um. Paralelo a essa etapa de plantar, para fornecer alimento, eles estudaram, eles receberam uma apostila, e essa apostila, ela está gratuitamente na internet, existem várias ONGs que apoiam essa iniciativa de preservação das abelhas. Nós imprimimos essas apostilas, eles encadernaram, as crianças, ela é muito lúdica, ela ensina muitas etapas da vida das abelhas, e como elas se alimentam, o que é a polinização. E aí, depois, as crianças, nós recebemos, eu cheguei com as abelhas na escola, nós selecionamos 2 espécies inicialmente. Uma é a mandaçaia, porque ela parece com uma abelha com ferrão, uma apis, né? Pretinha e amarela, ela é mais gordinha, eles conseguem identificar aquilo como uma abelha, porque tem espécies que eles nem identificam como abelha, né, inicialmente. No entanto, ela não é grande produtora de mel, né? Mas ela visita flores de jardim, algumas flores que eles têm no jardim. E a outra espécie que nós decidimos ter é a tubuna, que ela é uma produtora de mel, ela tem essa vantagem. E a quantidade também de mel maior, que é para que no futuro eles colherem esse mel e experimentarem esse mel. E aí eles cuidam da abelha comigo, né? Que nós instalamos no meliponário um lugar com sombra, tudo isso eles observam e aprendem no projeto. Um lugar com sombra, com flores em volta. No inverno eles alimentam a abelha comigo. Cada colmeia recebe uma alimentação de reforço no inverno. Eles preparam o alimento comigo. E aí tem 2 fontes de nutrição para as abelhas, né? Uma é o açúcar, que é energético, e a outra é a pólen, que é proteico. Eles fazem um pouquinho de pólen, e aí eles aprendem a cuidar delas, observam o desenvolvimento, observam as abelhas, a função das abelhas, porque cada etapa de vida da abelha, ela tem uma função na colmeia, eles aprendem isso na apostila e depois eles observam. E nós já chegamos a fazer desmembra, que quando uma colmeia está bem forte, nós podemos desmembrar, ela vira 2 colmeias, ampliando o número de colmeias do meliponário. Os alunos que já estavam comigo com o projeto há 2 anos, já estavam, né, no 8º ano, já começaram a fazer essa parte mais complexa do projeto, né, que é a ampliação dele através da desmembra das colmeias. Então, eles vão fazendo conforme a demanda. Então, a demanda do dia, do mês, é alimentação de inverno, eles fazem. A demanda de final de ano é fazer desmembra, eles também fazem. E é nesse momento que eles cuidam das abelhas. Então, não é só observação. Eles abrem colmeia e cuidam da colmeia e fazem todas as etapas de um meliponicultor, né? Que aí é a profissionalização mesmo. Tá. Conhecer bastante da colmeia nesse momento. Legal. Tem alguma faixa etária que é interessante trabalhar esse meliponário com os alunos? Todas as faixas etárias, esse ano, comecinho de 2000, fiquei 1 mês e meio com eles, né? Eu coloquei Fundi 1, porque eles eram muito curiosos. Como é no contraturno, é no horário que está o Fundamental 1, em sala de aula, os meus do Fundamental 2 estavam comigo no projeto, e eles observam, né, da janela, fica vendo aquela movimentação. Algumas turmas foram com a professora para conhecer, os alunos de reforço, de apoio também foram conhecer o meliponário. E aí, o que muda é como você vai trabalhar, o que você vai trabalhar. Com os pequenos, não dá para ter uma apostila tão complexa como a que a gente usa no Fundamental 2, é uma outra apostila menorzinha, mais lúdica, mais com pintura, com desenho, mas que eles aprendem sobre a anatomia da abelha, a anatomia da flor, o que ela come, a importância.
é o que você vai trabalhar, o plano de aula, né? O plano de aula tem que ser diferente para Fundamental 1 e Fundamental 2. Do Fundamental 2 e médio, como a minha escola tem médio, eu tenho alguns alunos do médio 2 que continuaram, e esse ano, o próximo ano, nós teremos mais alunos do médio no projeto. É o foco que você dá, né? A parte de planta, de plantar as flores, observar o que as abelhas comem, cabe muito bem para o Fundamental 1. Agora, a parte mais de profissionalização, aprender a função, o trabalho de um meliponicultor, ampliar as colmeias, tirar mel, preparar pólen, bombom de pólen, todas essas etapas já não dá para fazer no Fundamental 1. Mas é só você direcionar, né? Pode usar o currículo, deve, né, usar o currículo de ciências, de geografia, são currículos que vão de encontro muito bem para esse projeto de meliponário, e direcionar para aquela turminha, né, o que dá para fazer. Tá. Mas todos eles conseguem trabalhar no meliponário. Ah, legal. Que tipo de atividade os alunos já desenvolveram sobre o meliponário? Então, tem a plantação, né, o pasto apícola, eles... e não é aleatório, né, não é qualquer flor. Se eu tenho a espécie mandaçaia, eu tenho que procurar no banco de dados, né, de apoio da Embrapa, que plantas a mandaçaia visita, né, então eu tenho que fornecer aquele tipo de flor. É um trabalho de pesquisa, né, as crianças acabam pesquisando o nome científico da abelha, com o nome científico da planta, o que ela tem que plantar para fornecer alimento. A parte da horta também, eles observam, então tem a observação do comportamento, né? Por exemplo, eles estão fazendo canteiro de terra para plantar outras coisas na escola, e aí a mandaçaia é uma abelha que recolhe terra para selar junto com a própolis a caixinha dela. E aí eles já observaram ela lá na terra, então essas coisas vão acontecendo no dia a dia. Paralelo a isso, eles fazem a pesquisa, nós estamos fazendo uma ampliação de território, de instalar meliponário em outros espaços, ir para parques e fazer levantamento de flora, tanto de árvores que as abelhas vivem, nidificam, né? Porque na escola eles observam elas dentro de uma caixinha, isso é racional. Mas, na natureza, eles vão encontrar isso em ocos de árvores. Não é qualquer árvore. Eles também pesquisam que árvores fornecem abrigo para a colmeia. Isso eles fazem em outros territórios, como os parques. Eles também aprenderam a fazer iscas, que é uma coisa que essa semana eu tive sucesso com uma isca na escola, que pegou uma jataí, que é uma estrutura artificial em que a gente coloca no ambiente urbano. No ambiente urbano, as abelhas sem ferrão não encontram onde morar. E aí, elas acabam indo para muro. Quantas pessoas já não viram um muro de casa, a instalação de telefone, tem a casinha ali de abelha colmeia, e o pessoal mata, né? Não cuida. Eles fazem a isca e instalam em ambiente urbano. Quando ela desmembra na primavera, uma parte da colmeia, que está muito forte, vai embora com a rainha e procura um novo lugar, deixa uma princesa, né? Eles aprendem todas essas etapas. Ela encontra essa isca e ela se instala ali. Depois, as crianças comigo vão retirar dessa isca e colocar numa caixinha racional. Ela vai estar ali sempre se multiplicando e polinizando as flores, e tanto do pasto apícola quanto da horta da escola, né? Então, é uma maneira de você fazer a manutenção da oportunidade no ambiente urbano. Nós não vamos instalar iscas numa floresta, numa reserva, não pode, né? Tem legislação para isso. A gente coloca no ambiente urbano para dar a oportunidade a rainha que foi embora com uma turminha se instalar. As crianças aprenderam a montar as iscas, instalar, escolher lugar, e agora a gente já teve sucesso com isso. Nós pegamos uma jataí. E aí vem uma nova espécie para o nosso meliponário. Também tem a oportunidade de resgate. Então, se é uma coisa que só os mais velhos vão fazer. Se algum muro, se alguém ou da comunidade escolar tem um muro que vai cair, um muro que nós vamos reformar e tem uma abelhinha, ou como eu já fiz em caixa de telefone e tal,
nós vamos retirar para salvar aquela colônia e coloca na caixinha de maneira racional. Isso é proteção ambiental, né? Isso já mais para frente do projeto, os maiores. E a produção, né? Colher própolis para dar as caixas, para fazer o verniz ecológico, porque a caixa ela é de madeira, mas nós não usamos tinta. Nós preparamos um verniz ecológico para selar a caixa, preparar a caixa para a madeira não estragar, né? Não ter entrada de água, mofo, e eles preparam verniz ecológico e pintam as caixas. Então, desde o preparo da colmeia, assim, da caixa, eles preparam a caixa e cuidam das abelhas, fazem todas as etapas. E aí, no final, nós fizemos também uma mostra cultural, né, com toda a produção artística, das plantas, das mudas, coleção de sementes, nós temos coleção de sementes. Então, eles participam desde eu colher a semente, de plantar, observar a flor e colher o produto da horta, por exemplo, e cuidar das plantas. É um ciclo, né? Uhum. São várias etapas que uma depende da outra para funcionar, e as crianças participam de tudo.